Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje à noite, estamos mais uma vez com uma atualização junto do nosso amigo e colega Pietro Shakarian. Pietro, seja bem-vindo de volta. Pascal, é ótimo estar aqui. Pois é, bem. E para começar direto no assunto, a ideia é a gente passar um pouco pelo Irã e pela Armênia até chegar à Rússia, ou seja, do sul para o norte. E você, é claro, da Armênia, da região do Cáucaso Sul. Também tem bastante experiência nos Estados Unidos e na Rússia, como acadêmico. Certo, então vamos começar pelo Irã. Onde estamos hoje? Acabamos de ver aquele grande funeral que aconteceu mais ou menos na mesma época das comemorações de 4 de julho nos Estados Unidos. Isso foi coincidência? E como você percebeu aquele funeral? Olha, o funeral foi, pelo que eu entendi, absolutamente extraordinário. Quer dizer, muitos convidados internacionais estiveram presentes para marcar a morte de Ali Khamenei. A morte dele, o assassinato dele. Mas o que isso realmente deixou claro para mim foi, primeiro, que o Irã não é um país isolado, de forma alguma. E segundo, que também ficou evidente como os Estados Unidos estão numa situação complicada com o desfecho dessa guerra do Irã. Nunca se acreditou de verdade que o Irã pudesse, desafiar os Estados Unidos de um jeito como esse. Mas como eu mencionei, acho que num dos nossos podcasts anteriores, você me perguntou o que o Irã poderia fazer. E eu disse que uma das coisas que eles poderiam fazer seria, de certa forma, fechar o Estreito de Hormuz, ou assumir o controle dele, e, decidir quem entra, quem sai e tudo isso. E o que eles fizeram foi inverter completamente, e de forma brilhante, toda a narrativa da política internacional. E olhando agora, foi uma jogada muito arriscada dos Estados Unidos achar que poderiam desafiar o Irã desse jeito. Porque o Irã, de fato, virou o jogo. No fim das contas, isso acabou revelando as fraquezas dos Estados Unidos. E para uma superpotência no cenário internacional, isso é algo que você não quer que aconteça. Mas no caso do Irã, foi exatamente o que aconteceu. Então sim, o funeral de Ali Khamenei. E claro, tivemos também as ameaças de Trump. Quer dizer, é realmente algo obsceno fazer isso durante o funeral de um líder de Estado. Mas veja, o Trump já mostrou que não tem limites e que está disposto a fazer ou dizer qualquer coisa desse tipo. Mas no fim das contas, o que os Estados Unidos podem fazer? Quer dizer, eles estão numa situação complicada. E tem também esse outro elemento desse chamado acordo que está na mesa, que os Estados Unidos estão tentando costurar com o Irã, com a mediação do Paquistão e do Catar. Então a pergunta agora é, o que vai acontecer? Esse acordo vai ser realmente implementado? Há muita dúvida sobre isso, porque um dos pontos centrais desse acordo envolve o Líbano. E Israel, como a gente sabe, não tem sido, digamos assim, para colocar de forma bem suave, nada construtivo no Líbano. Então é mais ou menos aí que a gente está agora, só para dar uma visão geral da situação. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa parte me deixou um pouco confuso quando percebi o que estava acontecendo. As negociações começaram no Paquistão. Eles assinaram ou fizeram partes do memorando de entendimento na Suíça. Tudo bem, isso dá para entender. Mas agora o Catar está envolvido nisso. E como o Catar foi um dos países que mais sofreu durante todo esse processo, como você interpreta isso? Parte das negociações agora está acontecendo no Catar, que, no começo, reclamou muito, dizendo que tinha sido um ataque não provocado contra eles. E claro, gente como nós descartou isso logo de cara, porque, obviamente, tem a base aérea dos Estados Unidos lá e o uso do território e do espaço aéreo do Catar para atacar o Irã, certo? Então, qual é a sua interpretação sobre o Catar? Eu acho que muitos desses países do Golfo, Pascal, já entenderam que ter a presença dos Estados Unidos ali não ajuda. Na verdade, transforma eles em alvo, né? E, aliás, os países da região do Báltico deviam perceber isso também. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, certo?
no contexto da Rússia e dos Estados Unidos, claro. Mas, nesse caso, quando a gente fala do Golfo, dá para ver cada vez mais uma reação de alguns desses países contra os Estados Unidos, no fim das contas. E, bom, claro, tem os Emirados Árabes Unidos, que são meio fora da curva. Mas aí você vê o Catar, vê a Arábia Saudita. A Arábia Saudita estava no funeral, certo? Isso já diz muita coisa. Mostra como as dinâmicas estão mudando. Quer dizer, todo esse caso de Hormuz é uma ilustração bem clara de que a gente vive agora num mundo multipolar. É um exemplo da multipolaridade em que estamos, desse momento multipolar. E sabe, a grande ironia é que foi o Trump quem colocou os Estados Unidos nessa posição, talvez acreditando que essa decisão não seria só em defesa de Israel. Como a gente sabe, o Netanyahu teve um papel muito importante em convencer o Trump a ir para a guerra. Mas também que talvez isso tivesse a ver com a ideia de que os Estados Unidos ainda poderiam mostrar sua força, que dava para fazer uma troca de regime de forma barata, só com ataques aéreos, sem precisar de tropas em terra, certo? Como se fôssemos tão bons assim. E no fim, não foi o que aconteceu. Então acabou se tornando, na minha opinião, uma ilustração bem clara da multipolaridade em ação. Os iranianos são, na verdade, muito espertos nisso, né? Porque a ideia dos americanos era ter milhões de pessoas nas ruas para derrubar o regime, certo? E agora eles têm milhões de pessoas nas ruas para marcar o funeral do Ali Khamenei, que é basicamente a encarnação do próprio regime, né? Pois é, eles também são muito bons em usar isso como uma forma de mandar uma mensagem para o resto do mundo. O que mais me surpreende é que foram os iranianos que conseguiram romper também no espaço de informação do Ocidente. Os filmes de Lego, os memes, o Twitter que eles fazem. E agora com isso, é uma grande virada, na verdade, uma forma de enfiar um pouco de informação goela abaixo do Ocidente, não é? Com certeza. Porque veja, uma das principais teses que eles defendiam era que o regime é muito impopular, que a República Islâmica é extremamente impopular. E no fim das contas, agora a gente vê que é praticamente o contrário. Na verdade, isso acabou gerando um efeito de união nacional. Pelo que ouvi de pessoas em Teherã, até antigos críticos do regime estavam presentes no funeral. Então é algo realmente impressionante. Mas você mencionou os filmes de Lego. Eles lançaram um hoje, na verdade, sobre toda aquela polêmica da FIFA com o cartão vermelho, como a gente viu no jogo entre os Estados Unidos e a Bósnia. Foi um grande assunto. E logo depois, ontem, a Bélgica ganhou de 4-1 dos Estados Unidos. Então foi como se o karma tivesse dado troco. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pegar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Mas isso também tem a ver, Pascal, com o que aconteceu durante essa Copa do Mundo, né? Quer dizer, vai além de toda aquela história do cartão vermelho, do Trump ligando pro Gianni e dizendo, olha, quero que vocês resolvam isso pra mim em FIFA, esse tipo de coisa. Mas também tem toda a questão da discriminação, do tratamento injusto com a seleção do Irã. Cara, foi simplesmente vergonhoso nessa Copa. Isso precisa ser destacado com todas as letras. Mas, não importa o que o Trump tenha feito, não importa as restrições que colocaram sobre o time iraniano, não importa o fato de o Trump ter tentado intervir, o que é uma loucura, intervir politicamente num jogo de futebol. Mesmo com tudo isso, dá pra ver pra onde a maré tá indo, pra onde as coisas estão caminhando. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um ponto micro muito interessante dentro de uma perspectiva macro maior. Quer dizer, eu te disse antes de a gente começar, né, que para mim, toda essa história com a FIFA é um exemplo perfeito da tal ordem internacional baseada em regras. O Ocidente faz as regras, manda todo mundo seguir, mas quando não quer seguir, é só ligar pro Gianni e dizer que o cartão vermelho, afinal, não é mais cartão vermelho.
Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quer dizer, a ideia é a seguinte: a gente faz as regras e você obedece às ordens, certo? É assim que tudo funciona. E, aliás, isso não deve ser confundido com o direito internacional. É justamente o oposto disso. E, na verdade, tem mais uma coisa. O Irã, toda aquela guerra foi a maior violação do direito internacional. Então é isso. Mas tem mais coisas bem interessantes nisso. Quer dizer, também tem esse momento em que os países que se sentem diretamente ameaçados pelo Irã, os estados do Golfo e por aí vai, mandam delegações para o funeral do Khamenei, enquanto os Estados Unidos ameaçam um ataque durante o próprio funeral. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fazem de tudo para expulsar os iranianos, para agir de forma injusta com eles e, no fim das contas, com todo mundo. Mas dá para ver que o resto do mundo já começou a desenvolver um outro tipo de relação. Quero dizer, os sauditas, obviamente, não são fãs dos iranianos. Claro que não. Mas quando se trata de funerais e desse tipo de interação entre estados, eles já deixaram para trás aquele paradigma ocidental de que o outro é o Hitler, e que quando o Hitler morre, todo mundo sai comemorando nas ruas com bandeirinhas. Eles fazem exatamente o contrário disso. Olha, para mim isso mostra, Pascal, sendo bem sincero, as falhas da inteligência americana. Porque se eles realmente acreditavam que o governo do Irã era tão concentrado no topo, que tudo dependia de uma única pessoa, o Sr. Khamenei, e que não existia todo esse sistema complexo da República Islâmica, que é muito sofisticado, com vários mecanismos de controle e equilíbrio, então isso me diz que a inteligência deles não era muito boa. Agora, pelo que eu sei, aquelas vozes que tentaram convencer o Trump a não entrar em guerra, dizendo que isso seria um desastre para os Estados Unidos, foram silenciadas. O Trump afastou essas pessoas porque elas eram politicamente incômodas para a crença dele de que ele podia fazer isso. E eu acho que ele estava, de novo, meio que surfando na onda da Venezuela, embora sejam dois cenários completamente diferentes. Eu realmente não entendo como alguém pode achar que isso é parecido. E, aliás, a América Latina ainda não saiu do foco, porque a gente ainda tem a questão de Cuba. O Sr. Rubio tem suas pendências, né? E está usando o peso da política externa americana para resolver isso, certo? E também, olha, é curioso porque até internamente agora, quando a gente fala de Cuba e do legado do Sr. Castro e do comunismo em Cuba, o Trump está tentando atacar os chamados comunistas dentro dos Estados Unidos. Ele está tentando, de certa forma, jogar a carta do macartismo. Mas é tão idiota. Sério, isso é muito idiota. Quer dizer, ele podia fazer o trabalho dele e ainda cair nessa. Quer dizer, a próxima parte dessa promessa é que sim, ele está enfrentando uma reação forte. Quero dizer, isso vem dos doadores. Estamos falando do lobby israelense. Eles estão enfrentando uma grande resistência em Nova York e ele está culpando o DSA, chamando o pessoal de comunista. Então eu acho que é um movimento desesperado e soa meio ridículo, sabe? Quer dizer... Isso é tão absurdo que quando ouvi ele dizer isso, pensei, o que vem depois? Quer dizer, provavelmente em agosto ele vai viajar para Salem e fazer um comício contra bruxas. Parece que ele está meio confuso sobre as épocas históricas. Olha, eu não acho que ele vai se sair bem nas eleições de meio de mandato, para ser sincero com você, aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, posso dizer isso com tranquilidade agora. Eu estou nos Estados Unidos neste momento, e as pessoas não estão, sabe, muito satisfeitas com o desempenho dele, digamos assim, como presidente. E especialmente quando as pessoas pensam no 250º aniversário do país e olham para trás. A gente vê, por exemplo, se você olhar para a história, Pascal, George Washington já alertava contra alianças complicadas. Ele avisava que os Estados Unidos não deviam se envolver nessas aventuras no exterior. O mesmo vale para John Quincy Adams, e também para os pais fundadores, que já conseguiam prever o tipo de desastre em que a América se meteu agora. E eles diziam,
Não, não, não. A gente deve evitar isso. Mas ao que parece, ninguém deu ouvidos, né? Apparently nobody listened to them. I mean, There's a beautiful essay out there by Christopher Mott. Existe um ensaio muito bonito do Christopher Mott que faz uma comparação muito boa entre esses dois corações no peito dos Estados Unidos. Sempre existiram os washingtonianos e o pessoal de Quincy, mas ao mesmo tempo havia os jeffersonianos que queriam seguir por outro caminho. E bom, os jeffersonianos conseguiram isso, mas por quanto tempo? Fico me perguntando. E talvez para encerrar essa parte sobre o Irã, antes de passarmos para a Armênia, o que você acha do memorando de entendimento? Qual é a meia-vida dele? How long is its half-life time? well, the biggest problem with the MOU Olha, o maior problema com o memorando de entendimento é que, primeiro de tudo, os Estados Unidos precisam dele. E por que precisam? Porque precisam manter o Estreito de Hormuz aberto, certo? Só que o problema é o seguinte, e aqui dá para dizer que os iranianos jogaram muito bem, de forma quase perfeita. Ao incluir o Líbano, eles tornam a aplicação desse acordo muito, muito difícil, por causa do fator israelense. very, very difficult because of the Israeli factor. Israel is, kind of just like on the loose. Israel tá assim, meio que solta, né? Atacando, invadindo o sul do Líbano, tomando pedaços de território, fazendo limpeza étnica no sul do Líbano, sem falar do genocídio em Gaza, que ainda continua. E eu acho que esse é o grande desafio disso tudo. Vai colocar à prova, acima de tudo, a relação entre os Estados Unidos e Israel. Porque, no fim das contas, os Estados Unidos entendem, de alguma forma, que não dá para manter esse confronto com o Irã para sempre. O Estreito de Hormuz não pode ser aberto à força. Tem gente falando que os Estados Unidos talvez façam uma invasão terrestre do Irã a partir do Iraque. Mas isso seria extremamente sangrento e catastrófico. Antes de tudo, para os próprios Estados Unidos. E seria uma guerra que eles nunca conseguiriam vencer. And it would be a war that they could never win. They could Chas never Free- win. Chas Freeman on my channel. O Chas Freeman, no meu canal, uma vez explicou assim: sabe, numa invasão por terra, os iranianos são como a aranha na teia, dizendo isso, vem cá, mosquinha, vem até mim. Like, come to me. Taris, Like, because it seems like but there were so Mas houve tantas decisões burras que, na verdade, essa aí só entraria na fila. E sobre o memorando de entendimento, eu acho que, na minha visão, ele também serve para os iranianos como uma espécie de régua de medição. É tipo assim, vocês estão cumprindo isso ou não? Estão cumprindo ou não? Porque tem muitos pontos verificáveis ali que os iranianos podem sempre apontar e dizer, olha, vocês ainda não chegaram lá, então não vamos avançar. Ou então vamos fechar o Estreito de Hormuz de novo. É, na verdade, uma abordagem bem científica para a negociação. Bem metódica. approach at Yeah. negotiations. Very methodical. And also, you have to think, this is e também a gente tem que pensar o seguinte, that é realmente, sabe, extraordinário que, de novo, quem saiu por cima. Agora é muito, eu não poderia dizer isso na mídia corporativa, mas na verdade, o Irã venceu a guerra. Claro, porque são eles que estão definindo os termos aqui, nesse memorando de entendimento, nesse chamado acordo. Aliás, é interessante que o Trump chame isso de um acordo, né? Isso já diz muito sobre o jeito super transacional dele de ver as coisas, sobre a crença dele, digamos assim. E na verdade essa observação vem do Patrick Henningsen. And this kind of actually comes from Patrick Henningsen. He talks a lot about these ideas on very. Ele fala muito sobre essas ideias em vários podcasts, mas a questão é que ele não quer que isso vire um tratado formal, porque o Trump quer, sabe, se ele quiser sair do acordo, ou quiser violar, ou mudar os termos, ele possa fazer isso. Se for só um acordo, fica algo mais flexível. Não é tão rígido quanto um tratado, ou algo do tipo. Mas, por outro lado, o que ele realmente pode fazer, Pascal Lotaz? Essa é a grande pergunta. O que ele realmente pode fazer? Na prática, ele não pode fazer muita coisa. E essa é a realidade. And that's the reality. No, and the Iranians figured out, I mean, the US Não, e os iranianos perceberam isso. Quer dizer, os Estados Unidos estão dispostos até a violar a própria Carta das Nações Unidas, certo? Não existe tratado mais importante do que esse. Então, não dá para fazer com que ele assine algo que possa simplesmente descumprir depois. Tem que haver uma consequência real. Se ele quebrar o acordo, tem que doer de verdade. Assim, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. E eles deixaram isso bem claro com o Estreito de Hormuz. Mas,
Vamos falar da Armênia, na verdade, e do Cáucaso Sul, porque essa região também voltou a ser muito disputada, por causa da geografia. A gente acabou de ver as eleições na Armênia e você me colocou em contato com alguns dos seus colegas e todo mundo por lá está bem indignado com o que aconteceu. Mas qual é a situação agora, em julho? Bom, a situação agora, em julho, é que, quer dizer, obviamente, a avaliação, o sentimento entre a população, é de que a eleição foi completamente fraudada. O Pashinyan já tinha vencido outras eleições antes, mas dá para dizer que aquelas foram mais justas, mais limpas. Mas essa não. Essa foi claramente uma eleição manipulada, totalmente em todos os sentidos. Meus colegas, aliás, já falaram com você sobre os detalhes disso tudo. Por outro lado, a oposição não tinha um plano B. Ainda não estava totalmente consolidada, e isso acabou criando uma divisão sobre o que fazer a seguir. Não havia, de fato, uma ideia clara, tipo, vamos fazer protestos nas ruas. A gente vai, sabe, contestar isso legalmente? E esse também é um grande problema, porque eles tentaram contestar legalmente, foram para a Comissão Central Eleitoral. E quem comanda lá é um aliado do Pashinyan, entende? Então a pergunta é, até que ponto dá para realmente mudar alguma coisa? Enquanto isso, o Pashinyan ficou mais opressor depois dessa eleição, ainda menos democrático. Ele sente que tem o vento a favor com o apoio da União Europeia. E isso é bem curioso, porque a União Europeia vive falando em apoiar a democracia, em defender a democracia. Mas nesse caso, dá para ver claramente que estão facilitando o avanço da autocracia. Sério, é isso mesmo. Não tem outra forma de dizer. É isso que está acontecendo agora na Armênia. Hoje, o Gagik Sarukyan, basicamente, ele era o líder do Partido Armênia Próspera, que, como meus colegas comentaram, estava ali no limite entre entrar ou ficar de fora do parlamento, certo? Poderia muito bem ter sido 4%. Era tipo, será que é 4%? E alguns dos resultados que estavam chegando, quase finais, mostravam exatamente 4%. Aí, de repente, a Comissão Eleitoral Central mudou para 3,99996, algo assim. E com base nesse número, eles foram excluídos do parlamento. O que é bem questionável, especialmente do ponto de vista legal. E o que acabou acontecendo é que agora estão indo completamente para cima dele. Eles confiscaram os bens dele. Prenderam o cara. Ele era extremamente rico, sabe? Armênio, ex-atleta, morava na região de Kotaik, na Armênia. E mesmo que algumas pessoas o criticassem, dizendo, ele é um oligarca e tudo mais, ainda assim, para as pessoas dali de Kotaik, ele investiu muito na economia local. Então, muita gente daquela região da Armênia gosta dele, entende? E o cara ainda tinha um zoológico particular, com um leão. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando o governo começou a confiscar tudo, eles sedaram o leão e, infelizmente, acabaram matando o animal. Ou o leão acabou morrendo enquanto tentavam levá-lo. Na verdade, era uma leoa. Então, esse é mais ou menos o cenário do que está acontecendo agora. Infelizmente, o ambiente na Armênia está muito mais repressivo. Dói dizer isso, mas é a realidade. E tem outra coisa que é bem interessante nessa história. A forma como a União Europeia lidou com toda a situação, Pascal. Tudo foi colocado como se fosse uma questão de Rússia contra o Ocidente. Eles gostam de dizer que os russos estavam interferindo na eleição armênia, certo? O que, na verdade, não era o caso. Mas é o que eles afirmam, que os russos estavam interferindo na eleição da Armênia. E além disso, dizem que salvaram o dia e salvaram a democracia na Armênia ao apoiar Nikol Pashinyan e mantê-lo no poder. Mas na realidade, existe outro capítulo oculto nessa história, uma dimensão escondida, que é o elemento do Iraque. E mesmo que a gente tenha visto Nikol Pashinyan, por exemplo, indo ao funeral do Ali Khamenei, as ações da Armênia acabaram irritando bastante o Irã, especialmente por causa do apoio deles a essa ideia do chamado Corredor Trump. Essa proposta de criar uma presença duradoura dos Estados Unidos na fronteira entre a Armênia e o Irã.
Isso também acaba ajudando a facilitar as fantasias panturquistas, supernacionalistas, da Turquia e do Azerbaijão, e todo esse tipo de coisa. Então, o Irã não está nada satisfeito com isso. E toda essa dimensão ficou de fora da narrativa da União Europeia, convenientemente. Foi quase como se estivessem usando a russofobia como uma forma de desviar a atenção do que uma eleição do Pashinyan poderia significar para o Irã. Esse foi outro ponto interessante dessa história. Isn't Armenia getting A Armênia não está ficando cada vez mais perto de uma situação extremamente perigosa? Você mencionou várias coisas, mas além de tudo isso, o Pashinyan também é o cara que prendeu parte da liderança religiosa da Armênia, da liderança cristã, e até colocou padres na prisão. Ele também está prendendo outros partidos de oposição e, sabe, criticando esses partidos por não se unirem, o que talvez até faça algum sentido. Mas, por outro lado, eles estavam sendo ativamente perseguidos, certo? Pelo Pashinyan, enquanto tentavam participar das eleições. E agora, depois das eleições, a repressão aumentou ainda mais. E aqueles 4% que você mencionou, aquele partido minúsculo, excluí-los é ainda mais importante, porque isso significa que a redistribuição das cadeiras agora dá ao partido do Pashinyan uma maioria absoluta no parlamento, não é? a absolute majority in parliament, doesn't it? If I understood it correctly. Isso dá a ele uma maioria, mas não uma maioria que permita, digamos, mudar a Constituição. Porque esse é o grande poder, o que realmente deixaria ele fazer o que quisesse. No, sorry, a simple majority, not absolute majority. Desculpe, uma maioria simples, não uma maioria absoluta. Uma maioria simples. Mas, na verdade, é isso que ele vai precisar para conseguir que o corredor de viagem seja ratificado, não é? Se ele assinar um tratado com o Trump e depois levar para o parlamento, isso já seria suficiente para ratificar o acordo, transformar num contrato de 99 anos e entregar para eles toda aquela faixa de terra. Bom, vamos ver como isso vai ser implementado. Eu não acho que ele consiga fazer isso totalmente, pelo menos por enquanto. Ele pode nomear um governo, pode formar um governo, pode administrar o governo, cuidar das coisas do dia a dia, mas não está claro se ele conseguiria. Na verdade, eu acho que não conseguiria. Ele não conseguiria aprovar, sem uma oposição forte, esse acordo de viagem. Então, ele está bem limitado. Ele não chegou a 50%. Ficou em algo como 49,5%, ou algo assim. Eu achei que aqueles 4%, ou o fato de ele poder excluí-los, colocava ele acima de 50%, não? No? Não, eu preciso conferir isso de novo. É um detalhe pequeno, mas mesmo assim, se você olhar bem, pegando as porcentagens, quer dizer, ele basicamente tem uma maioria simples, mas não a maioria que ele realmente precisa para mudar a Constituição. Esse é o ponto principal, certo? Então ele ainda está um pouco limitado no que pode fazer, mas continua lá. E esse é o grande problema. Enquanto ele estiver lá, ele vai continuar causando problemas. E sinceramente, o povo da Armênia, eu posso dizer isso. A minha impressão é que, por terem manipulado a eleição de forma tão descarada, ele acabou ficando menos popular depois da campanha e da própria execução da eleição. Isso é bem interessante, porque mesmo que tecnicamente, quer dizer, pelos resultados deles, ele tenha vencido, a maioria das pessoas, no geral, parece vê-lo de forma ainda mais negativa do que antes. Vai ser bem interessante ver como essa situação vai evoluir. E eu acho que, na verdade, as pessoas estão vivendo um momento de tensão política muito forte agora na Armênia, por causa disso. Então o que foi meio revoltante, mas totalmente dentro do esperado, é a duplicidade e a hipocrisia da União Europeia, tentando fingir que ele é um grande libertador democrático, quando por qualquer métrica objetiva, quer dizer, isso está caminhando para o autoritarismo. Só isso.
sliding into authoritarianism in Armenia, but Recently, I think it was just yesterday. Recentemente, acho que foi ontem mesmo, na verdade, a Marta Koss, que é a comissária para a ampliação da União Europeia, fez uma postagem no Facebook dizendo algo como: olha, sabe, quando eu estive na Armênia, ela esteve lá há pouco tempo, eu colhi vários damascos e fiz geleia de damasco. Não é maravilhoso? E sabe de uma coisa? Sabe, a gente estava lá ajudando os armênios a salvar a democracia deles contra os russos perversos. E por aí vai. Mas, na verdade, como eu já disse, a gente tem o número real deles. A gente sabe o que eles estão realmente fazendo. Eles estavam, de fato, encobrindo esse corredor de viagem, que também é uma extensão dos planos agressivos do Trump em relação ao Irã. Certo? Então, a União Europeia, quer dizer, eles não estão enganando ninguém. Tentam apresentar isso como se fosse um conflito exclusivamente entre Rússia e Estados Unidos pelo Cáucaso. É uma jogada muito, muito esperta. Mas, na verdade, eles estão servindo de cobertura para os planos neoconservadores do Trump e para a guerra dele contra o Irã. É isso que a gente está vendo de fato. Isso me deixa pensando para onde tudo isso está indo. Porque eu acho que, entre os três, o caso de Armênia e Azerbaijão é o mais difícil para mim cobrir. Parece um tipo de situação à parte. Mas Armênia e Geórgia estão em posições muito parecidas. E uma delas, a Geórgia, está seguindo bem na direção de tentar manter o máximo possível de liberdade de ação, alguns até falando em participação ativa, em neutralidade para a Geórgia. Enquanto isso, a Armênia parece estar jogando todas as fichas no lado do Ocidente, justamente no momento em que o Ocidente vive talvez a crise mais profunda dos últimos 500 anos. E isso me preocupa, porque a Armênia pode acabar espremida entre o Azerbaijão e a Turquia. E a gente sabe que nenhum dos dois é exatamente simpático à ideia de uma Armênia independente. Sim, com certeza. E, na verdade, como meus colegas comentaram da última vez, o que eles realmente querem é ver o desmantelamento do Estado armênio. E, aliás, teve um outro acontecimento interessante recentemente. Israel reconheceu o genocídio armênio. Mas, quero deixar claro, isso não foi por compaixão ou algo do tipo. Foi puramente uma decisão geopolítica, em parte por causa dessa tensão crescente entre a Turquia e Israel. Mas, pessoalmente, eu vejo isso mais como uma encenação. Porque, no fim das contas, mesmo que a gente veja os israelenses sendo cada vez mais críticos em relação à Turquia, a Turquia, por sua vez, também mantém um discurso duro sobre Israel. Mas, de qualquer forma, o petróleo continua fluindo de Baku, passando pela Turquia, até chegar a Israel. Então, pelo que vejo, os negócios seguem normalmente. Acho que parte de mim acredita que isso é mais voltado para o público interno da Armênia e talvez também tenha a ver com tentar fortalecer o projeto da viagem dentro do próprio país. Essa é, pelo menos, uma das minhas teorias. Porque, de novo, é meio difícil entender toda essa suposta tensão entre Turquia e Israel, né? No fim das contas, a Turquia é membro da OTAN, faz parte da mesma esfera e estrutura de defesa que Israel. E, como eu disse, o petróleo continua fluindo. Então há perguntas bem legítimas a serem feitas sobre isso. Verdade. Mas assim, a Turquia, na minha opinião, historicamente sempre foi, ou quase sempre, aquele país que tenta agradar todo mundo, sabe? Que dança no casamento de todo mundo. E a Turquia está na lista de advertência da União Europeia, né? Teve até uma publicação faz uns dias da União Europeia dando uma bronca na Turquia. Tipo, vocês estão na lista de adesão, mas não estão cumprindo todos os requisitos, certo? E existem regras bem rígidas para seguir os padrões da União Europeia, se quiser entrar. Agora, essas regras não se aplicam à Ucrânia. E a gente está muito irritado com a Polônia, porque eles estão atrapalhando a flexibilização dessas regras para a Ucrânia. Muito, muito irritados. Mas no caso de vocês, não. As regras, o cartão vermelho. Mas olha que curioso sobre isso.
eles continuam falando das regras, do cartão vermelho e tudo mais. Só que a União Europeia também é quem quer, sabe? Esse tipo de corredor do meio, né? Eles querem ter acesso a isso, porque agora estão pagando uma fortuna pelo gás natural liquefeito. Porque acabaram se prejudicando com a questão da Rússia e ainda estão super histéricos com isso. Então a ideia é que, se a gente conseguir essa alternativa de energia vinda do Azerbaijão, passando pela Turquia, talvez até chegando até a Ásia Central, seria algo fantástico. Ao mesmo tempo, eles ficam repreendendo a Turquia, dizendo: vocês estão se comportando mal, vamos dar o cartão vermelho e tudo mais. Mas continuam fazendo negócios com eles. Então existe esse tipo de relação estranha, esse vai e vem, meio esquisito, uma dança meio contraditória, que dá pra ver nessa história. Sabe, o que mais me irrita nem é a duplicidade do discurso. É que parece simplesmente burro, tipo algo que se volta contra eles mesmos. Mas pensando bem, se a gente colocar dessa forma e disser tipo, cartão vermelho, mas ainda assim continuam negociando, talvez eu devesse pegar mais leve e dizer, ok, eles ainda estão sendo realistas frios, no sentido de tentar tirar o máximo que podem. Mas mesmo assim, continua sendo egoísta. Olha, o que eles estão tentando fazer, Pascal, é meio que andar na corda bamba entre o realismo e o intervencionismo liberal. Eles querem os dois, eu acho. Talvez realmente queiram os dois. Se a gente volta para a teoria das relações internacionais, é isso que eles buscam. Querem ser liberais e realistas ao mesmo tempo. E eu acho que isso reflete mais o caos do momento internacional que a gente está vivendo agora. Mas vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Ainda assim, acho bem interessante que nem o Pashinyan recebeu bem o reconhecimento de Israel sobre o genocídio. Eu achei isso, sabe, realmente bem marcante. Mas mesmo assim, principalmente porque ele estava dizendo que Israel não deveria usar o genocídio como arma política e tudo mais. Só que, ainda assim, a maioria dos armênios não gosta muito de Israel, nem do Pashinyan. E além disso, tem outro ponto importante aqui. Como Israel está agora envolvido no próprio genocídio, né? Que peso isso tem para eles finalmente reconhecerem o genocídio armênio? Não, quer dizer, desculpa, mas pedir para Israel não transformar um genocídio em arma é como pedir para um peixe não nadar. Boa sorte com isso. Mas vamos deixar a polêmica de lado e ir um pouco além, porque se a gente olhar agora para a Rússia, tem toda uma conversa rolando na parte da internet que eu chamo de comentariado, sobre o que a Rússia está fazendo, certo? Por um lado, eles têm sido atingidos por drones e alguns mísseis nos últimos meses, e a gente viu aquelas enormes colunas de fumaça sobre São Petersburgo, até apartamentos em Moscou sendo atacados. Essas armas fabricadas no Ocidente, na Europa, são montadas na Ucrânia e disparadas contra os russos, tentando realmente causar pânico dentro da Rússia. Por outro lado, a Rússia está revidando contra a Ucrânia, com ataques massivos também em Kiev, mas ela ameaça mirar em toda a Ucrânia, e claramente não está fazendo isso. Então, como você entende essa situação? Porque a questão é, qual é a estratégia russa para lidar com o que, na minha opinião, parece esse fatiamento da guerra pela OTAN, avançando pouco a pouco até o território russo? Isso não é algo novo, não é mesmo? Mas a escala dos drones e mísseis nos últimos meses, para mim isso marca uma nova fase. Olha, eu acho que quando a gente observa, Pascal, a situação agora com a guerra, e também a situação da própria Rússia, claro, antes de tudo, o que a gente precisa entender é que a guerra está acontecendo no ritmo da Rússia, certo? Existe essa ideia de que talvez seja uma guerra de desgaste, porque a Ucrânia tem sido, digamos, incrível no campo de batalha, mostrando força contra os russos e tudo mais. Mas, na verdade, a Rússia é quem está. E faz sentido, porque é o país maior aqui, avançando devagar, mas de forma constante, certo? Agora, essa decisão
de conduzir a guerra nesse ritmo tem causado alguma frustração dentro da própria Rússia. Em parte porque, de novo, a gente vê que a Ucrânia, por estar desesperada, sem saber muito bem o que fazer, já que não está vencendo a guerra convencional, acabou recorrendo basicamente a esse tipo de ataque com drones ou ataques terroristas contra várias cidades russas. Uma delas sendo São Petersburgo, como você mencionou. Mas existe uma frustração dentro da Rússia de que a guerra está avançando devagar demais. Eu estive em São Petersburgo em maio e achei interessante perceber que as pessoas estavam um pouco cansadas da guerra. E além de tudo isso, também havia uma certa irritação com o acesso ao Telegram. Pois é, a Rússia está fazendo isso por causa das suas próprias preocupações de segurança em relação à Ucrânia e tudo mais. Mas ainda assim, o Telegram é o mensageiro mais usado no país. Então tem gente que nunca tinha usado uma VPN antes e agora de repente está usando. Mesmo assim, as pessoas não estão culpando o governo. Eu não vejo acontecendo um golpe palaciano contra o Putin, nada desse tipo. E o cidadão comum ainda culpa o governo em Kiev pelo que está acontecendo. Agora, recentemente, na própria guerra, a Rússia conseguiu uma vitória importante. E isso significa que eles estão quase prontos para tomar o resto do Donbass, porque depois disso vem Kramatorsk e Sloviansk. Lá atrás, em 2014, na primeira guerra do Donbass, Sloviansk e Kramatorsk eram duas cidades muito Avesmogrotz. Averiken, just mot krendtoidsina asfatriviko por quase década. E essas são realmente as últimas fortalezas que a Ucrânia tem no Donbass. E isso é algo muito preocupante para a Ucrânia, porque uma vez que a Rússia tome essas cidades industriais fortificadas, o que mais a Ucrânia tem para se apoiar? Isso abre espaço para a Rússia fazer um avanço muito mais dramático em direção ao oeste, até o rio Dnieper, ou até mesmo Kiev. Então isso torna a situação ainda mais alarmante para a Ucrânia. E a Ucrânia, que também enfrenta uma enorme escassez de pessoal, está jogando tudo o que pode contra a Rússia, com esses ataques de drones, tentando provocar os russos e também tentando gerar descontentamento popular contra Moscou, contra o governo. E não é. Eu acho que no fim das contas, mesmo com o cansaço da guerra que existe na Rússia, e dá para sentir isso claramente quando você está lá, no fim das contas, a maré da guerra está virando contra o Zelensky. Agora, dito isso, a maioria dos russos está bem frustrada com o que houve da Europa, desses políticos europeus, sabe? Que dizem que querem, que precisam enfrentar a Rússia e tudo mais. Mas no fim das contas, quando você conversa com especialistas de verdade sobre isso, é preciso pensar, quais são as capacidades de defesa dos europeus, certo? Lutando sozinhos não é algo significativo, certo? E é aí que está a questão. A grande dúvida agora tem sido, especialmente quando a gente fala sobre mídia alternativa, essa discussão toda em torno do chamado cenário Karaganov. O Sergei Karaganov ficou conhecido por levantar essa ideia de que, e se os russos fizessem um ataque nuclear, ou mesmo um ataque convencional, contra algum país da Europa Ocidental para mandar um recado? Para mostrar que, sabe, ainda estamos falando sério. Seria uma forma de reforçar ou reavivar aquela noção de dissuasão nuclear. A visão do Ocidente é que o próprio Ocidente deixou de ter medo da gente, que deixou de entender o peso real da dissuasão nuclear. Mas no fim das contas, eu não acredito que a maioria dos russos tenha vontade de expandir essa guerra para a Europa Ocidental. Eles estão mais focados, sabe, em evitar uma derrota convencional na Ucrânia. É por isso que existe esse tipo de discurso mais agressivo que a gente ouve na Rússia, e isso deveria preocupar bastante os europeus. Mas eu não acho que... E também o povo europeu. Posso dizer isso, Pascal? E claro, você é suíço, então vai entender bem o que quero dizer. A minha impressão é que as pessoas na Europa estão cansadas das elites. Elas não estão comprando esse tipo de retórica de guerra,
Mesmo que ela tenha se espalhado pela mídia e pelas discussões oficiais, aquelas aprovadas oficialmente. Permeated the official discussion, the officially sanctioned discussion. Yes, it has, and as quite Sim, often tem you sim. also find within the E sabe, general como population acontece com this frequência divide, right? também na população em geral, existe essa divisão, né? Algo como uma distribuição normal. Cerca de 30% seguem a narrativa da mídia, uns 30% são bem contra e uns 40% ficam ali no meio, tipo, é ruim, mas a Rússia é má. A gente não devia entrar em guerra, mas eu realmente espero que o Putin morra logo. Coisas desse tipo, entende? Sim. De qualquer forma, eu diria que é meio que uma distribuição normal. Não existe lá uma russofobia popular intensa ou descontrolada. Mas a interpretação mais interessante que eu ouvi recentemente veio de Vladimir Brovkin. Ele disse basicamente que a Rússia está combinando dois elementos estratégicos. Um é aquele ditado, o que não te mata te fortalece. Ou seja, usar esse momento para aprender a interceptar drones, mísseis e tudo mais. E de fato, a gente vê uma redução no impacto que eles causam, mesmo com o aumento no número desses ataques. Então a Rússia está avançando tecnologicamente e militarmente para lidar com tudo isso que vem na direção dela. Por outro lado, tem a ideia de esconder a força e esperar o momento certo. Porque quanto mais tempo a Rússia tiver para continuar expandindo essa enorme capacidade industrial que está em andamento, mais arsenal ela vai acumulando nos bastidores, incluindo Orechinix e outras coisas do tipo. E o exército deles continua crescendo. Então, sabe, eles estão virando um urso cada vez maior. E em certo momento, é um pouco como aquele chihuahua que fica latindo e gritando pro bulldog enorme, ou pro urso do outro lado da janela de vidro, né? Quando essa janela sai, o chihuahua entende de verdade o que está acontecendo. E de certa forma, talvez seja isso que eles estão esperando. É também o que estão tentando fazer junto com os americanos. Sabe, em algum momento, essa janela pode desaparecer. E aí, bom, os chihuahuas vão ter um problema sério. Mas eu não sei como você enxerga esse tipo de situação. Bom, eu acho que uma das formas de fazer isso é, quer dizer, você meio que desmonta toda essa narrativa de que, os russos. Porque, no Ocidente, existe essa ideia de que há uma guerra de desgaste na Ucrânia. Porque, sabe, os russos simplesmente não conseguem. Que eles não são fortes o bastante, que não conseguem avançar. Existe um certo ceticismo sobre isso. Ser de fato uma estratégia russa intencional. É, exatamente. De propósito, para fingir, ou se os europeus quiserem acreditar que você é tão fraco assim, deixa eles acreditarem. Porque, na verdade, isso vai ajudar os russos a ficarem ainda mais fortes. Com certeza. Diferente dos europeus, que não estão prontos para uma guerra. Mas, uma vez que a Rússia, digamos, se chegar a esse ponto, e claro, quando a gente fala do futuro, é difícil prever exatamente o que vai acontecer. Mas, se a gente acabar numa situação em que a Rússia atravessa a Ucrânia como uma faca quente na manteiga, aí sim, os europeus vão acordar para a realidade. Eles vão ver o que realmente está acontecendo. Isso aqui não é um tigre de papel, embora eles tenham se convencido disso. É uma potência de verdade. E, meu Deus, tomara que a gente nunca precise enfrentá-los com armas nucleares ou algo do tipo. Outra coisa que eu volto a mencionar é justamente esse ponto. E, de novo, é impressionante como alguns países simplesmente não olham para outros cenários no mundo. Os estados bálticos, por exemplo, acham que, bom, se a gente tem a OTAN aqui, se a gente tem a proteção da OTAN, e isso vale também para a Finlândia e para a Suécia, então isso vai impedir qualquer tipo de ataque russo ou qualquer tipo de situação negativa de consequência ruim para eles. Mas olha o que aconteceu com os países do Golfo, os estados do Conselho de Cooperação do Golfo, lá no Golfo Pérsico. Olha o que aconteceu com eles, mesmo tendo todas aquelas bases militares americanas, e como o Irã atacou. Isso é uma lição. Voltando para os países bálticos, é algo que eles deveriam aprender com essa experiência.
Mas infelizmente eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo esse tipo de pensamento racional. E o que eu acho mais impressionante, Pascal, é o caso da Finlândia. A gente volta àquela discussão, acho que tivemos há alguns anos, em que eu dizia que a neutralidade, e você com certeza concordaria comigo, é um dos maiores garantidores da independência política de um país. E eu fiquei realmente chocado que a Finlândia tenha aberto mão disso. Era uma carta tão valiosa, essa neutralidade. E agora se tornar, basicamente, um desses estados anti-Rússia, um desses países que ficam ali, nas bordas da Europa, incentivando a guerra. Eu acho que isso é um desserviço para eles. Quer dizer, eles estão se colocando numa posição parecida com a do Catar, lá no Golfo Pérsico. Não, com certeza. Quer dizer, sobre o primeiro ponto, em relação aos países bálticos, você usou aquela expressão que espera que eles recebam o recado. O problema com os europeus e com os bálticos é que, em parte, eles geralmente recebem esse recado entregue pelos historiadores, uns 50 anos depois dos acontecimentos. Com certeza. E sinceramente, Pascal, é uma grande tragédia para a Europa. Porque, de novo, como eu já comentei aqui no programa, existe toda uma história de guerras na Europa. E não é como se, sei lá, os europeus não soubessem disso. Quer dizer, claro que eles leem história. Eles conhecem suas histórias. Sabem da Guerra dos 100 Anos, das guerras de religião, das 2 guerras mundiais. Mas é curioso, porque parecia que com a União Europeia eles tinham aprendido essas lições. E agora eles estão. Quer dizer, esse é o problema da tal caixa preta. Não é que ninguém dentro dela saiba o que está acontecendo. É que são as pessoas erradas. A gente está literalmente falando da Kaja Kallas, que disse na TV que foi novidade para ela saber que os soviéticos venceram a Segunda Guerra Mundial. Algumas dessas pessoas, especialmente as que estão no poder agora, são tão incrivelmente ignorantes que é difícil até entender. E parece que a mesma coisa está acontecendo em países que antes eram realistas, frios e calculistas, como os finlandeses. Quer dizer, tem um livro maravilhoso sobre isso. Na verdade, eu tenho aqui na frente da tela Neutralidade, a posição finlandesa, uma coletânea de ensaios de Urho Kekkonen. Kekkonen, o grande estadista finlandês, presidente e líder por muitos anos, entendia exatamente que a neutralidade da Finlândia precisava proteger o flanco noroeste da União Soviética. E enquanto fizesse isso, enquanto servisse como uma zona de amortecimento nesse flanco noroeste, a Finlândia seria deixada em paz. E ficaria bem. E ficou bem. Ela não forçada a entrar no Pacto de Varsóvia, porque cumpria o seu papel de segurança para os soviéticos. E eles entendiam isso. Mas hoje, a liderança finlandesa não entende. Não entende. Não entende. Olha, eu realmente questiono a fidelidade da liderança finlandesa em proteger o próprio povo. Eles estão colocando o próprio povo em risco. E mais do que isso, se a gente olhar para a história, eles deveriam saber o custo de uma guerra com a Rússia, com certeza. Basta lembrar da Guerra de Inverno, da Guerra de Continuação. Não é algo que eles desconheçam. O benefício de manter boas relações comerciais e econômicas com a Rússia é enorme. Como eu disse, as pessoas em São Petersburgo se sentiram traídas quando souberam que a Finlândia basicamente decidiu abandonar a neutralidade e entrar para a OTAN. Elas sentiram isso como uma traição pessoal. Além disso, o que é interessante, Pascal, é como esse termo finlandização acabou virando um termo pejorativo no Ocidente. E isso foi feito, vou te dizer, de propósito. Porque as pessoas do complexo militar industrial, o pessoal das indústrias de defesa do Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, que custe o que custar, queriam enfrentar os russos, aqueles terríveis comunistas. No fim das contas, estavam tentando plantar na cabeça das pessoas a ideia de que a neutralidade é algo ruim, que você não deve querer ser neutro, que talvez fosse possível virar a Finlândia e transformá-la num bastião contra os russos. Foi até durante a crise dos mísseis em Cuba
que o JFK, se não me engano, disse ao Anastas Mikoyan aquela frase famosa: como será que os soviéticos se sentiriam? Como será que o povo de Leningrado se sentiria se a Finlândia entrasse na OTAN? Sabe, como se ele pudesse, de alguma forma, mandar os finlandeses fazerem isso. E o Mikoyan respondeu: olha, o povo de Leningrado dormiria tão tranquilo quanto o povo da Armênia, porque a gente tem esse problema com a Turquia e os mísseis lá. Isso era na época da crise dos mísseis em Cuba, estava sendo discutido. Mas mesmo assim, isso sempre me chamou muita atenção. Essa ideia de que existia um tipo de lobby da guerra, querendo colocar na opinião pública a noção de que a finlandização, ou a neutralidade, era algo negativo, algo de que se devia ter vergonha. Como se dissessem, sabe de uma coisa, é bom ter guerra. Você não entende? A gente lucra tanto com isso, lucra tanto. Mas é isso que precisa ser entendido. Tem muita gente no Ocidente, especialmente, bom, na verdade, principalmente, nos círculos neoconservadores. E também existem neocons europeus. Eles querem usar a guerra como meio para alcançar o que realmente desejam, que é o domínio total. Nesse tipo de visão de mundo, a neutralidade é tão ruim quanto o outro lado. Talvez até pior, porque enfraquece a sua posição. Então, é preciso eliminar a neutralidade da Geórgia. É preciso eliminar da Ucrânia. E eles conseguiram fazer isso, certo? Transformaram esses países de zonas de equilíbrio que mantinham a paz em zonas de guerra. Um ariete que ofereceu a eles a guerra que queriam, certo? E é a mesma coisa que fazem com os finlandeses e com os outros. E olha, isso é muito interessante. Também essa conversa de desmoralizar a neutralidade, para transformar a palavra em algo negativo. Essa finlandização é só um dos vários exemplos. Outro exemplo fascinante é a reinterpretação de 150 anos de neutralidade dos Estados Unidos como se fosse isolacionismo. Antes de 1945, ninguém via isso como isolacionismo. Todo mundo que defendia essa política chamava de neutralidade, e era isso mesmo. Por isso, os maiores estudiosos da neutralidade do século XX são, na verdade, todos americanos, porque eles se dedicaram muito a esse tema. É realmente fascinante. E na verdade isso volta para aquela posição. Pascal, isso vem lá desde os pais fundadores. Eles não queriam que os Estados Unidos se envolvessem nessas encrencas estrangeiras. Eles queriam construir uma república aqui. É por isso que George Washington proclamou, em 1793, a neutralidade americana em relação aos europeus. Não em relação ao resto do mundo, mas aos europeus. Com certeza. Com certeza. Mas também falando dos Estados Unidos, outra coisa que eu quero mencionar é como agora, sabe, o Trump tentou colocar aquela posição bem no começo do governo dele, dizendo algo como: a Ucrânia, eu resolvo isso em 24 horas. E no fim das contas, bom, devem ser umas 24 horas bem longas, porque a gente ainda está aqui, esperando essa paz chegar. Mas a verdade é que a máscara meio que caiu quando Marco Rubio disse que, na real, os Estados Unidos não são mediadores neutros nessa história. E que, no fim das contas, a gente ainda está favorecendo um dos lados. A gente ainda está, de certo modo, sabe, mandando armas para a Ucrânia, ainda meio que torcendo para que eles ganhem, no fim das contas. Então, a pergunta é, onde é que está, digamos assim, esse espírito de Anchorage? Em que ponto isso ficou agora? É uma grande questão. E eu acho que os russos sentem como se tudo aquilo tivesse sido uma farsa completa, que eles foram enganados. Quer dizer, é como naquele documentário sobre o campo de golfe na Escócia chamado You've Been Trumped. Pois é algo parecido. Eles foram enganados. Os russos foram enganados. E agora precisam decidir o que vão fazer. E eu acho que eles decidiram o seguinte: sabe de uma coisa? A gente não pode confiar no Trump. Tudo o que esse cara diz, ele é um mentiroso compulsivo. Ele simplesmente fala o que dá na cabeça. Publica o que quiser no Truth Social. E aliás, os americanos, especialmente agora,
estão muito reflexivos, porque é o 250º aniversário dos Estados Unidos. E muita gente está pensando, como é que a gente chegou até aqui? Como é que acabamos com um presidente como Trump? Como é que passamos de Franklin Delano Roosevelt para Donald Trump? E o Joe Biden também, porque ele foi um desastre. Como é que passamos de John Fitzgerald Kennedy para Trump? Quer dizer, é de deixar a gente sem entender. Como é que a gente foi de Abraham Lincoln para Trump? Certo, as pessoas estão tentando entender isso, que sabe, a gente não é mais quem costumava ser. E o Trump é o símbolo mais visível disso. E eu acho que, quer dizer, o que dá pra dizer, né? Olha, eu diria que tenho dois jeitos de encarar isso. Um é pensar que talvez a gente esteja superestimando um pouco essas figuras históricas. E se a gente olhar mais de perto, talvez até alguém como George Washington não pareça tão grandioso quanto parece quando a gente olha para trás. Além disso, sabendo disso, quer dizer, mesmo com Franklin Delano Roosevelt, quando a gente fala sobre o internamento dos japoneses e tudo mais, eu não tô. Mas o que eu quero dizer é que esse era o sentimento popular nos Estados Unidos. Não, mas por outro lado, você também tem as fotos de cada presidente, certo? Dá para colocar todas em uma linha e olhar para elas. Aí você vai, por exemplo, de Roosevelt e JFK, depois chega em Nixon e a coisa vai caindo. Depois vem Clinton, Bush, Clinton de novo, Bush outra vez e Obama. O ponto de virada foi a neoliberalização da economia americana, quando os Estados Unidos se afastaram do keynesianismo e do chamado sonho americano, que ao longo do tempo parecia estar se expandindo para incluir cada vez mais gente. A gente saiu de um país fundado por homens ricos, brancos e donos de terra, e depois veio a libertação dos escravos, né? Mais adiante, em 1964, vieram os direitos civis. Depois disso, as mulheres conquistaram o direito de votar. E com o tempo, os trabalhadores também começaram a ter mais mobilidade. A economia permitia que eles melhorassem de vida. Mas agora, com o neoliberalismo, a gente vê um país mais dividido por classe do que nunca, até mais do que na chamada Era Dourada. A concentração de riqueza é absurda. Mas, Pietro, como é que você pode dizer isso? Quer dizer, o país foi fundado por homens brancos, ricos e donos de terras. E agora o homem mais rico dos Estados Unidos é afro-americano. Isso não é um grande progresso? É isso que eles adoram fazer, tá vendo? É isso que eles adoram fazer. Quer dizer, basta mudar a identidade. É como se você colocasse no topo de uma empresa uma mulher, uma pessoa negra e uma pessoa gay, e de repente a ideia fosse que agora sim, isso é progresso, que agora eles estão no auge de tudo isso. Mas na realidade, isso não muda o fato de que a empresa continua sendo predatória, exploradora, e por aí vai. Se você só muda a cor da pessoa, ou o rosto da pessoa, isso não muda o problema. Não é algo muito mais profundo do que isso. Antes da pagami imaju grumio, nothing sefo. Nato. Que conveniente, hein? Quer dizer, desculpa. É que sabe, a ironia e a polêmica praticamente se escrevem sozinhas nesse momento atual. Isso é o mais interessante. Mas talvez só mais um ponto sobre os Estados Unidos. Você acha que vai chegar ao ponto de o Trump tentar cumprir o que ele disse? Porque dá para chamar o governo dele de uma presidência de um dia, né? 24 horas que nunca terminaram. Mas me parece que os russos ainda... Quer dizer, apesar de tudo, o Vladimir Putin ainda dá alguma importância para essa relação com o Donald Trump, o que deixa muita gente sem entender nada. Como é que você explica isso? Isso deixa muita gente confusa. Mas olha, Pascal, é algo necessário. Porque no fim das contas, eles ainda precisam dessa conexão com Washington. Vamos ser sinceros. Hoje existem 3 grandes potências no mundo: os Estados Unidos, a Rússia e a China.
E é muito, muito importante que os russos mantenham uma linha de comunicação com os Estados Unidos, não importa o que pensem sobre o Trump. Mas sabe o que é interessante? No dia da independência, foi o Trump quem ligou para o Putin. A gente poderia imaginar que o Putin, ou os russos, mandariam alguma mensagem de parabéns. E ele mandou sim. Mandou uma carta. É. Mas mesmo assim, pelo que eu entendi, foi o Trump quem ligou para o Putin. É bem interessante. E eu fico me perguntando sobre o que eles estavam conversando. Acho que, oficialmente, era sobre a Ucrânia, se não me engano. Mas tenho certeza de que o Irã também entrou no assunto. Agora, quem sabe como tudo isso vai acabar, né? Mas esse é o ponto principal, Pascal, que você precisa entender. O Putin ainda quer manter essa linha de comunicação com Donald Trump. Não importa o que a gente pense sobre o Trump. Essa é a ideia. Agora, quanto ao Trump, sabe, essa coisa de finalmente cumprir as promessas de campanha e tal, eu não vejo isso acontecendo. Acho que o Trump, em termos de... Bom, ele é obrigado, digamos assim, por fazer parte do grupo de doadores. Quer dizer, ele deve muito aos doadores e faz parte do pântano. Sabe aquela expressão sobre o Trump drenar o pântano? Mas eu acho que o que os Estados Unidos realmente precisam, Pascal, é de uma espécie de glasnost e perestroika próprias. E eu já dizia isso lá na época do Obama. Quer dizer, eu achava que talvez o Obama fosse o reformador de que os Estados Unidos precisavam. Mas, na verdade, acho que esse é um ponto positivo que dá para tirar de toda essa situação com o Irã. Do ponto de vista americano, o lado positivo, se é que dá para chamar assim, é que talvez isso leve a uma reflexão mais profunda. Porque, convenhamos, não dá para estar em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo. Se a ideia é realmente promover a democracia, como disse Jack Matlock, o ex-embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, o último embaixador americano lá, se você quer promover a democracia, mostre como ela funciona em casa. E neste momento, os Estados Unidos não estão mostrando que ela funciona bem em casa. E isso é um grande problema. Acho que você tem razão. Mas por outro lado, ou melhor, do outro lado, do lado do Vladimir Putin, dá para interpretar o que está acontecendo como uma demonstração clara do realismo dele. É como se ele dissesse, sim, eu sei que o cara na Casa Branca me mataria se pudesse. Provavelmente já tentou uma vez. Ele matou os iranianos, certo? O líder iraniano. Eu sei que ele me mataria se tivesse chance, mas eu garanto que ele não pode. E ele mantém uma linha de comunicação com esse cara, porque afinal, o que mais dá para fazer? Também não dá para fazer os americanos simplesmente desaparecerem. Então você mantém uma linha de comunicação com quem te mataria se tivesse poder para isso, mas precisa impedir que eles consigam fazer isso. Pois é, esse é o novo mundo, o mundo multipolar. Com certeza. E isso é de fato a realidade em que a gente vive. É curioso, porque mesmo quando você ouve a mídia americana, eles ainda falam como se estivéssemos naquele momento unipolar, como se ainda fosse 1992 ou 95 ou algo assim. Mas está muito claro que, na prática, a gente vive um momento multipolar. O exemplo mais evidente disso é, claro, toda a questão do Estreito de Hormuz. E eu não vejo... Quer dizer, eu acho que seria completamente suicida se os Estados Unidos tentassem fazer uma invasão do Irã a partir do Iraque, ou algo do tipo. Ah, e mais uma coisa. As ameaças do Trump contra o Irã são bem preocupantes. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, a gente já ouviu, né? A gente conhece bem aquela ameaça famosa dele de eliminar a civilização do Irã. A grande questão é, o que a Rússia ou a China fariam num cenário como esse? Porque se chegar ao ponto de haver uma possível ofensiva nuclear contra o Irã, ou algo assim, Deus me livre, onde é que isso nos deixaria? Eu acho que até a Coreia do Norte, recentemente, fez alguns comentários ou declarou que, se o Irã fosse atacado com uma arma nuclear, a Coreia do Norte reagiria. Mas isso, claro, é algo muito sério. É uma questão muito grave, principalmente em relação a qual seria a resposta se houvesse um ataque nuclear contra o Irã.
be the response if there was a nuclear strike on Iran. And maybe that's one of the things that Trump and E talvez essa seja uma das coisas que o Trump e o Putin, sabe, poderiam conversar com o Xi, idealmente, para tentar regular isso. Porque veja, quando Trump simplesmente decide fazer uma ameaça maluca, tipo, vou acabar com toda a civilização do Irã, e ao mesmo tempo ele também posta ou compartilha um vídeo desse Levine, que é basicamente um comentarista neoconservador americano, dizendo que talvez fosse uma boa ideia fazer um ataque nuclear ao Irã, porque, segundo ele, foi o que tivemos que fazer com os japoneses. Esse é o argumento. Não é o meu argumento, mas é o que ele diz. E esses levantam preocupações bem sérias. Então, isso é algo que os russos e os chineses também precisam levar em conta. E talvez você esteja completamente certo, como John Mearsheimer costuma dizer. Pode ser que seja exatamente isso que os russos estejam tentando fazer, num nível bem alto. Em vez de tentar resolver os detalhes complicados no Donbass, o que o exército deles já está cuidando, talvez a ideia seja chegar a um ponto em que possam retomar os principais tratados de mísseis, os tratados de armas nucleares que existiam e que agora acabaram. Então, talvez estejam tentando construir algo assim, um protocolo nuclear ou algo parecido. E pode ser que esse tipo de iniciativa faça parte dessas conversas e ambições de alto nível do Vladimir Putin. Para mim, isso faria sentido, olhando para a forma como eles agiram no passado. E tem uma coisa que eu também quero dizer. É pura ilusão achar que os europeus conseguem parar a máquina de guerra russa na Ucrânia. Quer dizer, ela está avançando, mesmo que devagar. Quando vocês tomarem Kostiantynivka, então é só uma questão de tempo até eles chegarem a Kramatorsk e Sloviansk. E essas cidades, quer dizer, de novo, eu posso voltar lá para 2014. Eu acompanhei bem de perto a guerra de 2014 naquela época. Eu estava em contato com meu antigo mentor, Stephen F. Cohen, um dos grandes estudiosos veteranos da Rússia, e a gente observava o que estava acontecendo na Ucrânia naquele momento. Sloviansk aparecia o tempo todo nas notícias. Ele fazia uns podcasts com o John Batchelor e sempre falava sobre a batalha por Sloviansk. E isso não é pouca coisa, se os russos tomarem essas cidades tão fortificadas. Então é isso que a gente deve ver nas próximas semanas e meses. Sim, estamos sim. E já passamos da hora faz alguns minutos. Então, Pietro, se as pessoas quiserem te acompanhar, para onde elas devem ir? Bom, eu normalmente escrevo para o Comitê Americano para o Acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, que antes se chamava Comitê Americano para o Acordo Leste-Oeste. E também colaboro de vez em quando com o The Realist Review, do James Carden. Então você pode me encontrar por lá. E eu escrevi um livro chamado Anastas Mikoyan, um reformista armênio no Kremlin de Khrushchev. Enfim, isso sou eu, em poucas palavras. E infelizmente, eu não tenho meu próprio Substack. Quer dizer, minha vida tá bem cheia no momento. Então, é isso. Vou colocar um link para os sites que você acabou de mencionar na descrição aqui embaixo. Pietro Shakarian, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal Lotas.